need you, I miss you, and all into the sky. Amor! Como está? Minha garganta tá meio ruim, mas a gente vai mesmo assim. Aqui também o tempo tá muito seco. Aqui tá muito chuva. Ai, O paradoxo. ai, mas que bom. Que bom que a gente conseguiu, que bom que deu certo. Conseguimos, ajeitamos. Uma dificuldade, mas foi. Vamos ver se mais gente entra aqui. Eu sei que tinha uma galera na live do Mineirinho, então talvez o povo venha pra cá. Eu coloquei lá no grupo. Eu vi a dele. Ah, eu achei muito bom, eu assisti um pedaço também. Viu os filmes? Viu o filme pra poder debater? Nem viu, né? Nem pode falar. Ó o microfone falando. Top. Olá. Só uma pessoa, a gente vai esperar um pouquinho pra ver se entra mais. Oi, Vitor. Tá se sentindo pronto pra poder debater o filme? Com certeza. Tu assistiu algumas vezes, né? Nossa, são tantas vozes. Tantas e tantas. Algumas. Oi, Matheus. Sua live foi lindíssima, tá? Acabei de sair dela. Verdade. A gente tava comentando. Lindíssima a live. Vou colocar mais aqui uns grupos. Oi.
Pronto, agora tá entrando. Eu não sei se dá pra ouvir, mas se ouvir o miado de fundo, é que minha gata não jantou ainda, ela tá revoltadíssima aqui. Oh, meu Deus. Ah, vai tentar daqui a pouco. Não deu horário ainda de eu jantar. Logo menos. Hum, Como vocês. Ah, só mais um pouquinho e a gente começa. Tá ótimo. Eu acho que deu algum problema no link, e aí o povo tá indo entrar só agora. Vou tentar compartilhar aqui com mais algumas pessoas. Compartilhe. Tá entrando. Acho que dá pra começar aí, de acordo com o que a gente for falando, o povo entra. O Dá povo pra vai ouvir minha entrar. voz? Tá meio ruim, Dá. dá pra ouvir? Tá com Tá. ecozinho, mas dá sim. Se eu colocar o microfone aqui, fica melhor. Fica melhor. Esse de peito que é bom segurar. É, mas aí eu tô com o caderninho pra escrever. Eu tô tendo Melhor. que escrever aqui pra Põe ele mais poder pertinho assim. deixar meu lapelinho. Bom, então é isso. A gente vai começar a nossa live. Se não der para entender muito bem a minha voz, vocês me avisem que eu tô meio ruim da garganta. E tem hora que minha voz ela meio que dá uma sumida. Mas a gente vai começar a nossa live em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que vai ser dia 20. A Sim, gente vai falar do Vozes Negras, que é um dos curtas que está no nosso querido circuito universitário. Inclusive, depois, se puderem responder a nossa pesquisa, vou deixar o QR Code aqui na telinha, que é patrocinado pela Petrobras. Minha luz está meio estourada, mas é patrocinado pela Petrobras. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que é outro agente mobilizador de Mato Grosso. Está aí com a gente de Mato Grosso, que é a Nath. Nath, pode se introduzir aí, fazer que seu momento. delícia, que delícia. Aí, voltei, voltei, Voltou, voltaste. voltei. Aê! Mas é isso. Pessoal, então, sou a agente aqui do Mato Grosso, né? Que alegria estar com você, agente do Mato Grosso do Sul. Do Sul, Do perceba-se. do Sul, Centro-Oeste, sempre unido. Mas fiquei muito feliz com o convite para falar do Vozes Negras, que é um documentário tão especial, principalmente levando em consideração que ele tem a direção da Isabela Ferreira, né? Que foi aluna da UFMT, lá do meu bloco, né? Ela não fez o mesmo curso que eu sou estudante de jornalismo na UFMT, mas ela se formou em rádio e TV. E aí, ela se formou em 2018, né? E o documentário é de 2019, então logo em seguida ela fez essa produção. E uma coisa legal que eu fiquei sabendo aqui é que ela há muito tempo estava reunindo já é, o material que ela utilizou no documentário, né? Porque ele é composto de vários é, cortes de diferentes momentos da história do Brasil, né? Então ele não é. Ele foi uma composição feita desses vários cortes.
E aí eu fiquei muito feliz em saber que a galera tava falando, ela tava querendo produzir um filme e tal, com essa temática. E aí conseguiu um edital lá da Fundação Getúlio Vargas e conseguiu produzir agora o Vozes Negras, né? Que, como você disse, a gente tanto assistiu, Sim, sim. principalmente nessa semana de consciência negra, né? Mas assim, o que eu acho legal dele, começando um pouco sobre a abordagem que ela usa, é justamente porque ele é muito experimental, né? Então, quando você assiste, você para assistir, ele já chama muita atenção. É, e mesmo sendo curto, né, um curta, ele conseguiu reunir várias partes da história do movimento negro aqui no Brasil. Então, se a pessoa não entende nada do que foi o movimento negro aqui no país, através do Vozes Negras ela já consegue, né? Porque justamente por ele trazer essa abordagem meio 360 com um pouquinho de tudo. E uma Uhum, coisa que me chamou a atenção é justamente porque logo no início ele traz a fala de mulheres pretas, né? Porque dentro do movimento negro aqui no país, assim como dentro do movimento feminista, a gente tem esse recorte das mulheres pretas também, né? Que, assim, indo eu falando como mulher preta, né? Indo num grau ali de quem sofre mais nessa cadeia que a gente acaba estando inserido, né? As mulheres pretas são um grupo minoritário que sofre muito. E aí eu achei legal justamente quem tem ali a primeira voz no documentário ser mulheres pretas, né? E sim. mulheres tão importantes. Eu gosto desse documentário porque, pela experiência que eu tô tendo em interação com o público, ele é muito fácil compreensão. As pessoas elas conseguem absorver a temática muito facilmente, apesar do tempo curto, que é um desafio. Você falar de uma coisa tão complicada assim em menos de 15 minutos é um grande desafio, mas ainda assim ele consegue encapsular os principais pontos e é um ótimo curto introdutório para você começar a falar desse tópico. Eu acho que, assim, é muito visual, eles têm muitas imagens de arquivo, você consegue ver os depoimentos também, e aproxima um pouco mais, que às vezes a gente no mundo acadêmico se distancia muito no sentido histórico pragmático, né? E eu gosto que ele quebra um pouco isso, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do curto, assim. E, obviamente, o destaque em protagonismo da política negra, né? Das mulheres negras, que é uma base muito forte da política negra no país. Com certeza. E outra coisa que me chamou a atenção também é que tem até essa analogia com o nome, né? Vozes Negras. E como você disse, ele não conta a história assim dessa forma mais pragmática, mas sim através da fala, das vozes, dos dizeres da população negra ali. E assim, eu achei incrível a ideia. Outra coisa que me chamou a atenção também, tava dando uma olhadinha aqui, é sobre essa questão do protagonismo, né? Que hoje em dia, se a gente for analisar, agora que a gente começou a ter o protagonismo das pessoas pretas em filmes, em novelas. E aí, falando sobre protagonismo, eu até lembrei, né? Uma notícia que saiu alguns dias atrás, pela primeira vez em toda a vida da dramaturgia brasileira, nós temos nas 3 novelas da Globo, ali dos principais horários, 3 protagonistas negras. Sim. Que é uma. Já tivemos protagonistas negras de novela em outros momentos, mas eles eram isolados, momentos isolados. Mas sim, historicamente é a primeira vez que a gente tem as três nos três horários nobres. É algo assim, fantástico. E que bacana isso, logo numa das maiores emissoras do país e na Semana da Consciência Negra, né? Então, assim, eu acho que essa abordagem da Isabela é muito importante porque trazer esse protagonismo, sabe? E também você vai falar, vai ter muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas quando a gente pensa em quem está estampando as nossas produções, né? Quem são essas pessoas? Que vão estar ali na frente das nossas produções. Quem vão ser os nossos protagonistas? E aí eu achei legal essa forma que ela traz de trazer o protagonismo para essas pessoas
através das falas delas, né? Tá, você falou que eu posso falar mais. Eu sou, no caso de audiovisual barra cinema, para quem não sabe. E sim, a gente tem um problema muito sério em questão de representatividade em negro no cinema. Isso é algo histórico do cinema, vem com uma base tanto na questão de racismo estrutural, como na questão de que são pessoas que não conseguem atender aos meios de produção para fazer audiovisual. Mas hoje em dia tem-se uma tentativa de ter uma retomada de cinema negro, é uma coisa que a comunidade negra faz com muito esforço. O Estado reconhece um pouco isso, através da oportunidade de cotas raciais e de temas de gênero para documentários e produções negras. E um exemplo, mas assim, eu sinto muito que é um desejo de produtores negros fazer filmes não apenas sobre pessoas negras, mas com pessoas negras. E um exemplo que eu posso citar disso um pouco mais diretamente aqui no estado, a gente teve recentemente o lançamento do primeiro longa de ficção negro do estado, do Willisfer, que é um querido. Ele lançou Enigmas no Rolê, e é uma produção que ele fez questão de não apenas ter como centralizado uma família negra, o núcleo de uma família negra, como também a produção por trás estava com muitas pessoas negras, com a pessoa, a técnica de som era, e um dos assistentes de produção era, e ele teve esse cuidado de ter, e aí quando a gente fez a pergunta, que a gente teve a oportunidade de falar com ele, quando a gente perguntou por que ele estava fazendo uma história tão focada na questão do antro negro, ele disse que era o que ele sabia falar, porque era o que ele vivia. Então ele ia falar, ele não se sentiria confortável em falar sobre um núcleo branco. Então ele ia falar que ele tinha vivência. E foi uma coisa que a gente parou muito para pensar, porque produtualmente você é induzido a você não ter limites, e você não ter cortes e recortes, e você acha que você pode falar de qualquer tópico. E quando ele falou, tipo, eu não consigo falar disso porque não é a minha vivência, foi uma coisa que deu um momento de consciência na gente. E é uma coisa que a produção brasileira, ela tem um pouco de dificuldade, que a gente não tem muitas produções centralizadas em pessoas negras, e quando a gente tem, geralmente acaba caindo-se no antro de pessoas negras, ou interpretando núcleos brancos, ou interpretando personagens que são caricaturas brancas, é um problema seríssimo de representatividade, que a Globo, inclusive, é uma das, que foi por muitos anos uma das fortalecedoras desse estereótipo, Sim, tanto que você tinha aquele núcleo negro de favela, que era tipo assim, uma pessoa negra, o resto era todos brancos, morando, sei lá, no meio do morro, no Rio de Janeiro, que era uma coisa que quem vive, quem tá lá sabe que é irreal, mas tem sim uma tentativa do cinema de se retomar e dar espaço para produções negras, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos, né? O Jordan Peele é um dos progressores de tipo fazer cinema sobre pessoas negras para pessoas negras. incrível. E outra coisa que me chamou a atenção também, voltando um pouco sobre a questão das mulheres, mas como você tinha dito, como é importante essa força feminina dentro da construção do movimento negro aqui no país, né? E tem até uma frase da Angela Davis: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E eu gosto também da abordagem do Vozes Negras porque ele mostra, pô, estava acontecendo uma revolução ali que causou a criação do movimento negro unificado dentro do nosso país. Quem estava na frente? Quem estava ali militando e indo atrás de realmente fazer uma diferença? E eram as mulheres negras, né? Porque essa mudança só foi efetiva quando as mulheres negras lutaram, ali foram para as ruas. Então, como é importante dar esse destaque, né? Porque, assim, eu não conheço muitas produções que tratem sobre isso. Por mais que hoje a gente esteja discutindo mais, igual você falou, que legal que você tem um amigo que conseguiu fazer uma produção dessas. Mas se a gente for pensar quanto tempo o movimento negro está ali sendo ampliado e muitas vezes liderado por mulheres negras, e quais produções que a gente tem, principalmente de documentário, que vai contar isso, sabe? E um pouco mais além, não falar só da luta do movimento negro de uma forma mais geral, mas pensar, poxa, e aonde as mulheres negras que
por tanto tempo e tantas vezes não tem voz para falar, porque a voz delas é inexistente nas produções, porque as pessoas cortam. E aí a gente tem uma obra dessas que é dirigida por uma mulher negra sobre mulheres negras, né? Sim, um exemplo disso é justamente isso que eu falei, porque assim, você para pensar que é o primeiro curta do estado que foi protagonizado por uma pessoa negra com pessoas negras, e assim, o estado já tem muito tempo de existência, já são algumas décadas aí de existência, e agora nós vamos ter o nosso primeiro, em pleno tempo contemporâneo, e ainda assim é masculino, é centrado masculinizada. Então, assim, ainda que as mulheres negras elas sejam as precursoras de muitas coisas, existe sim uma certa dificuldade para elas acessarem esses meios de produção para elas fazerem isso. Por isso, tanto que eu suponho que o Vozes Negras tenha sido um curta também, porque deve ter sido muito difícil para ela ter conseguido patrocínio externo, alguma coisa assim. E quem mexe sabe que ganhar edital, às vezes, você não consegue fazer um projeto, é muito pouco. Então, é realmente uma questão da falta realmente do espaço. E como diria um amigo meu, eles não querem só espaço de exibição, eles também querem de produção, eles querem fazer as coisas. Eles não querem só ser os atores e outras coisas. E muito interessante essa questão de você falar sobre o documentário mostrar, porque quando eu mostrei esse documentário para um debatedor antigo de uma das nossas sessões aqui presencial, que é o Lucas Nascimento, ele falou um comentário que ele recebeu que ficou muito pontuado foi que uma pessoa falou que ele foi de Rio Negro na Casca, outro filme do nosso circuito, que ele não gostou muito porque ele achou que faltou falar um pouco mais sobre a violência que a comunidade negra sofria. E aí o argumento do Lucas foi porque o produtor negro está sempre condenado a tratar da violência. Se você trata da violência, você é considerado como sensacionalista. Se você não trata da violência, você é considerado como um traidor da classe, como uma pessoa que propositalmente ignorou isso. E aí ele falou: por que, que o produtor negro tem que fazer filme de sofrimento? Porque tem que fazer filme de guerra, de droga, de favela? Por que, que é isso que a gente está condenado a produzir no cinema? E assim, foi uma coisa que gerou um debate depois muito estendido, que eu acho que é um pouco isso também, que quando a gente vai, principalmente quando a gente, no audiovisual, a gente vai ver cinema, 90% das obras são sobre guerra, sofrimento e a violência, essas coisas. Você quase nunca vê um filme que exalta figuras positivamente, exalta a cultura positivamente, ou até mesmo essa luta positivamente, que eu acho que é uma coisa que o Vozes Negra ele faz muito bem, que ele fala sobre, obviamente é um período de violência, é outra coisa, mas ele não é um filme sobre violência, é um filme sobre luta, é um filme sobre resistência, é um filme sobre você ver essas mulheres e você entender o impacto delas e você principalmente admirar elas. É uma coisa para admiração. Eu acho que o Voz Negra faz isso muito bem em relação a outras obras contemporâneas do audiovisual, por exemplo. Com certeza. E outra coisa que eu penso também é que bom que hoje em dia a gente tem a oportunidade de estar promovendo essas discussões. E que bom que hoje eu posso estar aqui numa live falando com você e discutindo sobre uma obra como essa, né? Se a gente pensar, felizmente, esse ano tem sido um ano com grandes conquistas para o movimento negro. Numa semana da consciência negra, eu te falei dessa questão do protagonismo ali das atrizes na dramaturgia da Globo. E aí teve a questão da redação do Enem esse ano também, né? Que foi sobre, até anotei aqui, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E que bom para quem foi fazer o Enem e acompanhou essas obras e já consegue ali ter mais embasamento do que falar. Porque uma coisa que eu vi muito em comentários na internet foi: ai, achei um tema muito difícil, não sabia o que falar. E eu escutei isso até de algumas pessoas negras. Eu estou promovendo a mostra essa semana. E vou na semana que vem, porque a gente acabou tendo os imprevistos hoje, então vou promover essa semana e na semana que vem. Na escola aqui do meu bairro, que foi onde eu estudei também a minha vida inteira, e alguns alunos lá do ensino médio fizeram o Enem. E os filmes que a gente está promovendo lá é justamente o Rio Negro, que você falou antes, e o Vozes Negras, né, que a gente está discutindo hoje. E aí eu até pensei, eu falei, putz,
é, na hora eu tive esse insight, né? Porque alguns alunos foram falar pra mim, quando a gente foi lá ter esse primeiro contato, antes da exibição dos filmes, a gente falou: ah, acho que na programação de consciência negra vai ser legal. E aí a gente separou para fazer toda uma programação além dos filmes, mas também vai ter um circuito artístico de música e dança que o pessoal da escola organizou. E aí fizeram uma mostra da beleza negra dos alunos lá, que enquanto a gente está fazendo o debate, tá a mostra lá exposta para todo mundo que está participando ver também. Então, achei legal que eles fizeram todo esse ambiente voltado para essa questão do orgulho negro. E assim, se mais obras como essa fossem difundidas, eu não ia escutar o que eu escutei de um aluno que foi. Eu não sabia o que falar. E assim, como uma pessoa preta não consegue falar sobre a própria luta. E por que isso? Sendo que o ensino sobre a nossa história afrodescendente do país é obrigatório por lei dentro das escolas e da universidade. E a gente não tem nada sobre isso. Eu mesma, eu tenho 21 anos, eu me formei no ensino médio em 2020. Não faz tanto tempo, faz 4 anos. E assim, o que eu tive, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, voltado sobre a cultura negra, foram pouquíssimas produções, sabe? E eu acho que isso, muito além de só, os professores, que muitas vezes são professores negros também, não querem levar uma obra, mas é também sobre a carência de obras desse tipo que tratem essas narrativas de forma como forma feliz, né? Exaltando ali a pessoa negra como protagonista e não trazendo uma história que vai ali mostrar só o sofrimento que existe também. Mas muitas vezes a gente não quer falar só sobre isso, sabe? A gente quer falar sobre a história também. E aí fiquei muito feliz, né, que agora a gente está conseguindo levar também para as escolas e para dentro da universidade, que é um espaço que é tão amplo, né? Obras Sim, como essas que vão trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente entra dentro da universidade sem se reconhecer. Quantas pessoas, e falo que até mesmo você já deve ter visto casos, pessoas pretas que não conseguiam se reconhecer dentro da universidade, que é um grau tão importante, como pessoa preta, porque não teve esse acesso. E como você disse lá no início, felizmente Vozes Negras faz isso muito bem, né? sim, eu posso citar isso diretamente no exemplo, por exemplo, das aulas, né? Eu estudo cinema. Eu não lembro de ter nenhuma matéria ou aula ou alguma coisa que fosse dedicada especificamente a cinema negro. Existem, se a gente vê alguns filmes sobre cinema negro, a gente fala sobre algumas pessoas do cinema negro, mas nunca tem uma dedicação de você estudar dedicadamente do mesmo nível, por exemplo, que a gente estuda, não sei, cinema soviético. A gente tem basicamente um semestre inteiro que a gente estuda cinema soviético, que é centralizado, pode ser de luta de classe, mas é centralizado branco. E agora, o cinema negro tem, tipo assim, acho que se eu vi 2 ou 3 filmes na faculdade, é muito. Eu sei que tem uma aula na nossa disciplina de História do Cinema 2 que a gente vê um filme negro, cambodiano, e é isso. E aí, esse ano, por exemplo, eu não vi mais nenhum, em nenhuma aula, e não foi falado em nenhuma aula. Mas a gente está sempre vendo cinema europeu, cinema francês, cinema japonês, sendo que o cinema negro ele é tão importante para a história do cinema, como também ele é tão bom em questão de qualitativo quanto qualquer outro cinema, né? Então, eu sinto que tem muito essa defasagem da gente mostrar isso num ambiente que deveria ser um ambiente para a gente aprender e estudar isso, né? Que é o ambiente universitário. Sim, e outra questão que eu refleti também revendo o filme, né? Hoje, inclusive, vi ele novamente. Eu vi ontem, pensando na live, e hoje vi por conta da exibição. E essa semana tem mais alguns dias aí que estarei revendo. E sempre traz uma nova reflexão, né? Eu acho que obras assim
principalmente que trazem um contexto histórico, como é o caso desse, mas de muitos outros filmes da mostra, né, de todos, na verdade. Cada vez que você assiste, você tem uma reflexão nova. E hoje, enquanto eu assisti, vendo ali a galera, os alunos vendo também, eu percebi como a gente fica empolgado quando consegue se reconhecer nessas obras. E aí, igual eu te falei, eu achei tão legal, porque teve a questão da apresentação artística, teve a mostra ali, que era a foto dos próprios estudantes pretos sendo exibidas, e aí a gente para ver um filme. Quando a gente para ver um filme, é um filme, felizmente, que trata de uma forma positiva, né? Sobre a causa do movimento negro dentro do país. E aí me chamou a atenção, porque o olhinho deles, assim, brilhavam. E, nossa, como é importante, principalmente nessa fase do ensino, nessa fase mais inicial, que a gente consiga se reconhecer nas coisas, porque como é difícil, mesmo com todos os avanços que a gente teve, numa sociedade como um todo, mas como é difícil a gente se reconhecer nessas obras, né? E, assim, me chamou a atenção no outro momento que você falou, né? Poxa, parece que os produtores negros estão fadados a falar sobre o racismo, e aí, até quando a gente recebe convites, eu falo isso porque desde muito nova, desde meus 14 anos ali, eu atuo em coletivos aqui do meu estado e já faz algum tempo, e sempre que convidam a gente para alguma coisa, é para falar sobre racismo. E aí eu fiquei muito feliz com a amostra, porque a gente pôde ter outros convites de difundir essas obras em ambientes que a gente não ia estar debatendo sobre o racismo. Pode ser também, porque o racismo é uma realidade no meu dia a dia e no dia a dia de toda pessoa preta. Pode ser também que a gente debata isso. Mas além disso, a gente vai debater outras coisas, a gente vai trazer outras discussões, a gente vai ali discutir, pô, a comunidade negra está sofrendo com racismo, está morrendo como morre todos os dias. E eu acho que nesse sentido aperta para todos os lados, né? Para o movimento LGBTQIAPN+, para o movimento feminista também. E claro, em seus diferentes lados e seus diferentes graus, né? Mas aperta para todo mundo. Infelizmente, a sociedade é assim. Por mais que tenha melhorado muito, como eu disse no início da live, que bom que hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui fazendo uma live com você, né? Mas é tão importante quando a gente consegue difundir essas obras ali para alguém que talvez nunca tenha ouvido falar sobre o que foi o movimento negro dentro do nosso país, né? E assim, muita gente não sabe como é recente, né, o movimento negro. E eu acho legal também como o documentário aborda isso. E não é uma luta que é recente, mas ela ali como organizada, né, que foi o MNU, que ali no início aparece, logo no início do filme, né, fala que ele foi fundado em 1978 e tudo mais, e traz esse contexto histórico para contextualizar ali quem assiste a obra. E quantas pessoas não sabem sobre isso? Que a gente não acostumado e não é obrigado, porque isso era para ser obrigatório, né? A estudar o movimento negro do nosso país. Então, eu fico feliz que o Vozes Negras teve essa sensibilidade de, por mais que não tenha tido tanto tempo, igual você falou, né? Foi um curta, provavelmente. Essa produção se deu assim, por Claro. conta do investimento e tudo mais, e mesmo assim, a Isabela, uma mulher negra, consegue, uma mulher negra do Centro-Oeste, né? Que estudou aqui no Centro-Oeste, também é tão difícil promover esse tipo de discussão aqui. Nem, Você sabe como é difícil. nem se fala. Você sabe como é difícil e como é bom ela tá difundindo esse tipo de obras e como é bom a mostra conseguir dar essa possibilidade. E ontem eu até acabei, tava fazendo outros agendamentos e aí discuti com os professores, né? E eles falaram, poxa, mas eu dou aula em outra escola, não tem como você levar a amostra para lá.
E eu aqui já tô finalizando as minhas mostras dentro da universidade, né? E eu falei assim, poxa, vamos com certeza também, mas tentar trazer esse debate fora também na universidade, né? E aí vou fazer até umas sessões extras, né? Mandei até ontem Sim, para a sim. gente conseguir realmente chegar ao nosso propósito, né? Que esses filmes alcancem essas pessoas e que elas se identifiquem com essas obras, que é tão difícil, né? Eu acho que você falou agora na questão do estado, eu acho que Mato Grosso, assim como o Mato Grosso do Sul, é um pouco paralelo nesse sentido, porque a discussão racial no nosso contexto é muito difícil. É muito difícil você trazer essa discussão para um estado que tem uma estrutura tão natural, conservadora, branco-cristã, boa dos costumes. Bolsonaro, por exemplo, aqui foi um que ganhou muito absurdamente na época da eleição. Se não me engano, foi mais de 90% ele ganhou. E assim, é muito difícil você trazer essa discussão, porque além de você ter a questão racial, você também tem a questão econômica, né? Aqui é agro é pop, agro é tudo. E você tentar quebrar isso, você tentar trazer essa discussão e falar disso, eu sinto que as pessoas gostam, as pessoas têm interesse, mas a estrutura em si do padrão eles tendem a rejeitar, porque eles não querem que a gente chegue falando disso. Eles não querem que a gente coloque o dedo na ferida nesse nível, que é uma dificuldade que eu tive no começo aqui no estado. Eu não conseguia achar lugar para onde exibir, porque as pessoas achavam que era muito arriscado, achavam que era um tema muito polêmico e não queriam se envolver. E muita da discussão que eu tive foi o que é tão polêmico de você falar sobre a luta negra na história do país, ou sobre a luta indígena na história do país, o que é tão tabu assim que a gente não pode mencionar. E esse é um fenômeno que eu acho que é bem característico aqui do Centro-Oeste, infelizmente. Acho que Goiás também deve passar a mesma coisa, que vem dessa questão da nossa estrutura social aqui. E é bem interessante a gente trazer um filme como esse, porque a gente também tem um longa, né, o Rio Negro, que às vezes as pessoas não querem porque elas ficam com muito medo, ou às vezes elas acham que é muito pesado para as crianças absorverem. Eu também vou fazer algumas exibições na escola. E o Vozes Negras ele consegue ser uma coisa que as pessoas elas absorvem com bastante tranquilidade e abre muito o interesse das pessoas de quererem saber mais. Que eu acho que é uma coisa. Quando você faz um curta, a sua intenção é que você faça uma amostra para você poder conseguir fazer outra no futuro. O curta ele é só um aperitivo, ele é só um exemplo. Então você faz o curta para você interessar as pessoas, que aí você chama ela para você poder fazer um longa, para você fazer um média. E eu sinto que depois de um tempo, com certeza, ela vai lançar alguma outra coisa em relação a isso, sem dúvida nenhuma. Mas é um curta muito bom de aperitivo para a gente engajar nisso, a gente começar a se introduzir. E eu acho que foi uma escolha muito boa. Esse eu gosto muito também disso que a gente exibe. Pensando assim, justamente no que você falou, e como é importante nós do Centro-Oeste tá discutindo aqui um filme produzido por uma pessoa do Centro-Oeste que trata sobre essa causa, né? Porque esse pra gente é um desafio promover o debate sobre isso, imagina fazer. Eu também tive um pouco dificuldade em relação a justamente a essa aceitação, né? E foi uma coisa que foi se desmistificando aos poucos, porque acho que você sentiu um pouco isso também, né? De início, aqui a gente teve bastante dificuldade, justamente porque o pessoal pensava, poxa, mas às vezes é algo polêmico, não quero me comprometer, isso até mesmo no contexto da universidade. Recebi muito também. Mas aí, com as primeiras exibições que a gente fez aqui, o pessoal começou a se mostrar mais aberto, porque, poxa, é uma realidade do nosso dia a dia. Por que não discutir isso, sabe? Então, assim, acho que a gente só conseguiu quebrar isso quando houve ali a primeira oportunidade das primeiras exibições. O pessoal acompanhou, gostou bastante. E aí que foi ter um pouco de abertura, e aí um comenta com o outro, né? O melhor marketing que é o boca a boca.
E aí que eu fui conseguindo construir essa rede para difundir a mostra aqui no estado. Porque acho que se não fosse isso, teria sido impossível. Então, felizmente, eu tive ali as oportunidades das primeiras exibições, e aí teve algumas pessoas que tiveram essa pulguinha que você tem quando você assiste um curta de, poxa, acho que pode render mais discussões, acho que pode render uma discussão ali que cabe, que vai casar com o meu curso. E aí, com isso, que eu consegui fazer mais exibições. E agora, assim, ficou tão legal que eu tô conseguindo receber convites. Porque antes a gente tava nessa questão, né? De vamos atrás, vamos atrás. E, meu Deus, Centro-Oeste é muito difícil. E agora a gente tá conseguindo receber esses convites. E, assim, tô super aberta ainda, né? Tô com bastante sessões, e até mesmo do Vozes Negras agora pro mês de novembro. Mas tô recebendo alguns convites ainda, até falei. Se vocês acharem que cabe, uma galera que quer exibir em aula, se acha que cabe durante a aula, que a gente vai ter um engajamento legal, vamos fazer já esse mês. Se não, vamos tentar ali encaixar logo no início de dezembro, mas não deixar de fazer, né? Não deixar de fazer, porque muito além do circuito em si, como uma expansão de cultura que todo ele traz, mas também a importância da gente, nesse contexto do Centro-Oeste, estar promovendo essas discussões. Eu posso dizer por mim, eu tô há 5 anos na faculdade, já tô há 5 anos, sou da primeira turma do meu curso, 2019, e no tempo que eu tô no curso, eu posso contar no dedo de uma mão quando eu vi alguma coisa sobre cultura negra ser promovido dentro da FAUC. A FAUC é o setor que é o meu curso. Que, uh, caí? Voltei, Voltou. voltei. Voltou. Então, sou da turma de 2019, primeira turma do meu curso. Eu posso contar, tipo, no dedo de uma mão coisas que eu vi dentro da FAUC, que é o meu setor, que lá é separado por faculdades. Eu sou da FAUC, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação. Eu posso contar no dedo de uma mão quantas vezes eu vi alguma mobilização sobre cultura negra que fosse da própria FAUC. Sempre que tem alguma coisa, são grupos externos, coletivos externos ou pessoas externas. Recentemente a gente recebeu o Léo Pires, né, da Uhum. União Justista aqui, e é uma coisa que, tipo assim, foi pelo Núcleo de Estudos Negros e Indígenas da IFMS daqui. Então, assim, são coisas que a gente recebe, não são coisas que a gente faz. Eu sinto que aqui a gente acaba caindo muito numa área de espectador, a gente vê muito, mas a gente acaba não ficando nessa área da gente fazer isso, de promover isso. E eu acho que é uma importância muito grande da gente como pessoa cultural, né? Principalmente meu, que eu mexo com audiovisual, da gente ter esse espaço e ter essa coisa da gente não apenas receber coisa, mas também da gente fazer coisa. E agora um comentário também em relação ao audiovisual, que eu gosto muito de ver um filme como esse circulando, que curtas são muito difíceis de circular. Curtas vão para festivais e vão para coisa, mas assim, acabam não caindo nesse ciclo sustentável de de exibição. Acabam ficando nichados em festivais e outras coisas. E você ter algo como Vozes Negras rodando o país, sendo exibido em vários lugares e sendo falado por tanta gente, assim, é o sonho de qualquer pessoa que faz um curta, que mexe com audiovisual. E eu acho que a gente dar espaço para algo como isso é muito bom, porque abre espaço também para outros filmes como esse também serem debatidos e serem comentados. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, como você falou, é um chamado que a gente coloca ali para promover a atenção dessa galera. E aí, depois disso, com certeza vão vir outras mobilizações, sabe? Eu acho que aqui eu também encontro bastante dessa dificuldade disso que você falou. De às vezes vem alguém com uma iniciativa, mas é sempre alguém externo, né? Nunca uma mobilização ali vindo de dentro.
vindo dos próprios alunos, até mesmo, por exemplo, a gente está tendo a Semana da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, e às vezes passa batido, não tem nenhuma programação relacionada a isso. Mas eu acho que quando a gente consegue levar esse filme para esse ambiente, a gente já coloca ali um pontinho na cabeça, no coração que seja dessa pessoa para ela pensar, poxa, também posso fazer isso, sabe? Ou quando a gente apresenta um filme como esse, aí a gente vira e fala, poxa, ele foi produzido por uma mulher negra no Mato Grosso, sabe? Que se formou numa Universidade Federal do Mato Grosso. Acho que traz também, não só nesse sentido de mobilização, como só militância em si, mas também de produção. Poxa, se ela conseguiu, eu também consigo estar promovendo isso dentro do audiovisual. Ou se não for, eu também consigo estar promovendo isso aqui dentro do meu curso, sabe? Eu também consigo fazer uma coisa parecida que vai trazer esse tipo de discussão. Porque é uma obra que não passa batido, sabe? Vai trazer alguma discussão ali que com certeza o pessoal vai se reconhecer e todo mundo vai ter um pouquinho da sua história para falar. Porque o movimento negro, a luta de raça dentro do nosso país é uma realidade de todas as pessoas negras, mas também de quem não. Porque a história do Brasil foi construída em cima dos povos indígenas e do movimento negro, né? E eu acho também que, falando nesse sentido de dar espaço e visibilidade, eu acho que, principalmente esse ano, né, num ano tão simbólico como esse, primeiro ano que o Dia da Consciência Negra é um feriado nacional, aqui, por exemplo, não era feriado, e numa época política tão relevante como essa, a gente começar a levantar esses tópicos, né? Porque a gente sabe que teve um avanço muito intenso da direita brasileira. A direita brasileira nos últimos anos avançou muito fortemente e foi muito para frente. E eu acho que muito disso é relevante à falta da gente conhecer a nossa própria história. Tem o Ainda Estou Aqui, né, que é o filme do Walter Salles, que saiu agora, que vai ser concorrido ao Oscar, com a Fernanda Montenegro, outra coisa. E eu tava falando esses dias com um amigo meu sobre o filme, e ele não sabia quem que era as pessoas do filme. E eu falava, poxa, são figuras simbólicas da luta da ditadura brasileira e outra coisa. E aí ele falou, tipo assim, eu não sei porque eu não vi na escola. E isso me pegou um pouco, porque quando eu fui pensar das coisas que eu sei, muito delas foram na vivência da universidade com pessoas negras ou de pesquisa individual. Não tem esse nicho nas escolas, a gente não tem isso nas escolas, da gente estudar quem são essas figuras, quem que foram essas figuras, como é que foi o movimento negro na política, por que surgiu o movimento negro na política. Quando a gente estuda a história negra, a gente estuda escravidão. A gente é nichada a ter que estudar escravidão. A história negra é a história da escravidão. E eu sinto que é bom a gente trazer um pouco mais de claridade que a luta negra ela não parou na escravidão, não foi porque assinou a Lei Áurea que acabou. Ela continua até hoje, os permeios, as consequências disso continuam ressoando até hoje. Eu acho que é muito importante a gente, como figuras individuais e figuras públicas, da gente falar disso. Eu acho que é um dos pontos mais importantes para mim do debate do filme, assim. Com certeza. Concordo total com você. E felizmente tá melhorando, né? Ainda tem. A gente falou tão triste de tudo, mas felizmente a gente vê que tá tendo um avanço, né? Aos poucos, mas vem tendo um avanço. Um passo de cada vez, né? São passos pequenos, querendo ou não, a política do Brasil é aquela. Cada dois passos que você dá para frente, você dá um para trás. E como diria uma professora minha, que é a Daniela, ela sempre fala que a gente nunca dá voz para ninguém, porque todo mundo já tem voz. A gente só dá visibilidade. E é um pouco disso também. A gente não está fazendo nada além de dar mais visibilidade para algo que já acontecia desde que o Brasil é Brasil. E eu acho que isso é muito importante para a gente também, é muito interessante.
Mas sim, a gente, aos poucos, né? O Brasil, se não é uma luta de resistência, a gente está aqui dando esses pequenos progressos em relação a uma consciência maior da nossa própria história e uma consciência maior também do nosso povo, porque um país que é majoritariamente negro, né? É um absurdo não ter uma consciência da sua própria história e nem conseguir se reconhecer também como negro, que é um dos maiores absurdos do Brasil. É um desafio, né? Mas aos poucos a gente vai avançando, bem como você falou. Vamos ver o pessoal que tá aqui, se eles têm algum apontamento também. Vocês também podem fazer comentários, perguntas. Vocês são livres a falarem o que vocês quiserem sobre o tópico. A gente está aberto aqui. A gente teve bastante gente que entrou, ficou um pouquinho e saiu, como Aí sempre. É normal isso. Eu faço isso também, porque às vezes eu quero ver mais de uma coisa, eu fico pulando de um lado pro outro. Principalmente hoje a gente teve 2 lives, eu fiquei meio que pulando de uma para outra para eu ver, para conseguir para acompanhar tudo. conseguir acompanhar tudo. Vamos ver se E alguém eu tem algum pode apontamento. falar, gente. Eu estou dando voz para pessoas negras. Eu aqui só tô de enfeite. Quando a gente for discutir feiticeiras, é o meu momento. Agora eu só tô de enfeite. Só. E já deixando o convite, né? Inclusive, depois eu vou te mandar pra gente fechar certinho, porque seria Mande, na segunda, mas eu acho que vai mande, ser melhor na terça. mande. Eu Eu vou te estou mandar certinho esperando. pra ver sua agenda, pra ver sua agenda. Mande para ver minha agendinha. Eu já separei a semana final de novembro Aí, já. ó, eu vou ter que encaixar esse meu horário na sua agenda pra gente conseguir Pelo menos a discutir o gente tem um horário feiticeiro. parecido, né? Porque eu fiz uma vez, coitada, com uma guria que não era daqui, a diferença era 1 hora, foi uma confusão tremenda. Pois é, já facilita um pouquinho. Vamos Nossa, ver o demais. pessoal que tá aqui. Silêncio do pessoal que tá aqui. Hablem, pessoal, hablas. Pior que eu recebi uma pergunta, mas acredite se quiser, eu recebi uma pergunta no meu WhatsApp. A pessoa me mandou mensagem no WhatsApp em vez de falar Vamos aqui. ver. Mas a pergunta que fez ela, ela, que é uma mulher negra, minha amiga, ela perguntou o que você acha sobre o feminismo negro e a luta racial, tipo, porque ela basicamente falou que a experiência e a vivência da mulher negra, as lutas das mulheres negras não são a mesma da mulher branca. E o quão isso você acha que, tipo, impacta na sua visão artística e criativa na hora que você vai escolher o que você vai falar ou o que você vai fazer. Bacana. Olha, vou ser bem sincera, né? Eu acho que aqui no Brasil, infelizmente, a gente precisa avançar muito em relação à luta das mulheres negras. E não são as mulheres negras que têm que avançar nessa luta, mas a sociedade que tem que acompanhar. Porque, assim, eu me sinto, falando como mulher negra, ainda muito atrasada em relação às questões e às discussões que as mulheres brancas estão fazendo. Isso porque, por mais que ainda não seja, claro, uma sociedade ideal para as mulheres brancas, tem aquela questão, né, de quem acaba nessa escala de, como eu disse, tá todo mundo na mesma caixinha, mas dentro dessa caixinha tem divisões, né, e por mais que todo mundo ali esteja sofrendo em algum nível, as mulheres negras têm a questão, né, da questão do gênero e a questão racial, que é muito forte. E aí eu sinto muita falta, muita carência em conseguir realmente falar dentro dessas discussões, porque muitas vezes, como mulher preta, eu não consigo nem ser ouvida. E isso é um reflexo
total da nossa sociedade, porque já é difícil, já é complicado, por mais que tenha tido todos os avanços que a gente discutiu, mas mulheres brancas terem algum tipo de voz, assim como é para os homens negros. Então, para uma mulher negra, como é mais complicado nessa escala de que a sociedade nos coloca, né? E eu sinto muita dificuldade em viabilizar essas discussões, porque hoje em dia a gente já tem um avanço maior sobre o feminismo branco, né? O feminismo branco, que é o que a gente aprende sobre o feminismo ali. É, uma frase que eu escuto muito, que o pessoal fala, é, minha bisavó estava lutando para trabalhar. E aí outra pessoa fala, mas minha bisavó já trabalhava, porque ela era escrava, sabe? Então, as lutas são totalmente diferentes, por mais que em muitos lugares a gente se encontra, bem como se encontra também com a luta dos homens negros, ainda tem muitos pontos que se destoam, porque é uma luta totalmente diferente. Então, eu sinto muita carência de conseguir viabilizar essas discussões, porque não se fala, é uma coisa que não se fala, que não tem espaço. E se você vai entrar ali numa discussão, às vezes você acaba sofrendo um pouco de visibilização, dizendo assim, por todos os lados. É uma opressão que vai vir do homem branco e de um homem preto também, pela questão do gênero, mas ao mesmo tempo é uma opressão que vai vir também de uma mulher branca, não pela questão do gênero, mas pela questão da raça. Então, assim, eu acho que é um desafio, mas para conseguir promover essas discussões, para conseguir falar disso, falando mais sobre essa parte criativa, né? Sou jornalista, então, e trato justamente sobre essas questões de raça. E o que eu tento fazer para conseguir tratar dessas discussões é um pouco o que a Isabela fez, né? Sair um pouco daquela caixinha de falar só sobre o racismo, mas trazer para o meu dia a dia o que eu, como mulher negra, tenho de carência ou tenho poxa, o que nós, mulheres negras, estamos consumindo? Falando, por exemplo, sobre estética. Qual a estética das mulheres negras? Eu tô de trança agora. Vi bastante meme no TikTok. As meninas falando, já estou começando a ter alucinações. E aí, vários tipos de trança, sabe? E como é legal que hoje em dia a gente consegue ter esses outros tipos de narrativa também, sabe? Porque, poxa, como antigamente eu vou ter um evento festivo de final de ano, minha primeira reação era fazer uma escova no meu cabelo. Hoje em dia eu já tenho as tranças, que era uma realidade da cultura afro, mas que no Brasil aos poucos foi se difundindo, porque a gente tem esse corte, né? Esse corte, essa ruptura que a gente foi obrigado a passar por todas as questões que a gente teve do colonialismo. Enfim, a gente já sabe. E como é bom que hoje em dia a gente consegue viabilizar esses dizeres também, sabe? Viabilizar a estética da mulher preta, viabilizar a arte da mulher preta, viabilizar não só esse consumo, mas também essa cultura, sabe? Hoje em dia uma coisa legal que eu vi também, vi lá em São Paulo, os bailes charme, né? Ali composto só por um ambiente que você vai numa balada e aí você vai, não só pessoas pretas, mas você vai ver principalmente pessoas pretas e como isso é importante, porque eu já tive muita dificuldade de entrar num ambiente de uma balada ou de uma festa e ali ver que meio que aquele não era meu lugar. Poxa, acho que às vezes não é aqui. Como é legal que hoje em dia a gente consegue se encontrar mais, né? Porque para se reconhecer, como você vai se reconhecer se não tem ninguém como você ali, sabe? É a questão da importância da representatividade, de você se ver representado. Quando a gente fala que a gente precisa de representação, esse é o grande ponto que a gente levanta. A gente precisa que as pessoas se vejam nos ambientes, se reconheçam como parte daquele ambiente,
como parte daquela narrativa, como parte daquele lugar. E uma coisa que eu sinto muito é que existe um medo de existir o mito, né, da agenda da esquerda, da dominância, e as pessoas acham que se você der mais espaço, ou porque as pessoas negras começam a fazer coisas centradas na cultura negra para as pessoas negras, existisse uma coisa, nossa, estão excluindo a gente. Eu fico tipo, estão excluindo o quê, meu amor? A gente passou 5 séculos de escravidão. Eu não acho que não estou incluindo, não estou excluindo nada que não seja merecido. E eu sinto que essa é a grande importância da gente ter a representação, não apenas representação, porque uma representação ruim é pior do que não ter uma representação, mas ter uma representação boa, ter uma representação positiva e ter uma representação simbólica desse tópico, que é o que eu mais acho importante no Vozes Negras, da gente dar vozes para essas mulheres e para essa luta. Eu gosto muito disso. Com certeza. Ai, estamos indo para 1 hora de live. Tchau, gente! Podemos Mas acho falar que mais. podemos falar Mais mais. uma hora, É, podemos falar podemos falar mais. mais. Sempre tem mais espaço. Deixa eu ver se mais alguém tá fazendo. Porque eu estou recebendo algumas perguntinhas no WhatsApp que eu acho que o povo está um pouco envergonhado de mandar aqui no Instagram, como se eu fosse uma super celebridade, né? Que as pessoas não podem vir. Você vai ser ainda. Um dia, um dia. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta que a gente recebeu, que você falou que você é mais da questão do jornalismo, você é jornalista, né? Então, essa é a sua área, foi como você acha que é... Deixa eu ler aqui direito. O que você acha do jornalismo em relação a pessoa negra, você acha que o jornalismo, como o jornalismo, ele é uma ferramenta que ele está auxiliando mais ou é uma ferramenta que ele está causando mais dano do que qualquer coisa? Ele citou o exemplo, por exemplo, de que quando uma pessoa negra é pega com droga, ela é traficante. Aí quando uma pessoa branca é pega com droga, ela é usuário. Como é que você acha que o jornalismo, como esse elemento que deveria ser neutro e deveria ser para divulgação e esclarecimento de coisas públicas está agindo em relação a isso? Olha, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o jornalismo ele vai refletir o veículo e o jornalista que está escrevendo aquela notícia, mas principalmente ele vai refletir a nossa sociedade. E não tem como não falar que o jornalismo é racista se a gente vive numa sociedade que é racista. Então, a gente pode até falar, tem jornalistas que não são. Eu sou jornalista e eu, por exemplo, não sou, mas se a gente for ver a classe, o jornalismo como esse instrumento de comunicação, infelizmente, a gente ainda lida com isso, mas felizmente por mais que as notícias tenham toda essa bagagem, como eu falei, não tem como não refletir a nossa sociedade, porque o jornalista e o veículo vai partir de algum lugar, e esse lugar na sociedade, dependendo de qual seja ele, na sua maioria vai ser aquele de algum, alguma empresa comandada por um homem branco e tudo aquilo que a gente já sabe. Mas eu acho que o que me conforta e que me assim anima para novas possibilidades é que o jornalismo vem mudando, sabe? E agora a gente tem novas formas de fazer jornalismo, principalmente com a criação da internet, né, com a difusão da internet e das redes sociais. Então a gente tem novas possibilidades, sobretudo com o jornalismo independente, de noticiar de forma diferente e falar, poxa, é, vou falar da causa da luta racial do negro e eu vou noticiar o que seja, mas eu vou ter esse cuidado de fazer esse recorte de raça. E também, quando eu for fazer esse recorte de raça, eu não vou estar falando apenas do racismo em si, sabe?
Então, o que eu fico muito feliz é que hoje a gente tem até mesmo aqui no Brasil vários veículos e veículos que fazem isso muito bem, que estão ali noticiando sobre as causas, sobre a luta do povo negro, mas dessa forma feliz, não apenas ali, vou falar, né? Porque tem aquelas, vou falar do movimento negro, então só vou falar de racismo, só vou falar de desgraça, só vou falar desse tipo de coisa. E não, hoje a gente já tem, mesmo que ainda sejam poucos, ainda que tenha essa carência, veículos que buscam fazer esse recorte racial de forma a tratar não só da questão do racismo, mas também de todo esse universo que permeia o dia a dia. Indicar alguns. É, tem o Poderes Pretos, da Mídia Ninja, que faz um trabalho muito legal, que é onde eu já tive uma participação muito boa ali. Já trabalhei um pouco na editoração, produzindo conteúdo, enfim. Eu acho que é um trabalho muito bacana. E a mídia ninja em si tem esse cuidado de ter ali um braço que trata só sobre raça. Tem o Alma Preta também, que eu acho muito legal, que também está nesse sentido, noticiando, claro, dando voz a essa luta das pessoas pretas, mas também noticiando coisas, editais e, enfim, todo esse universo que pode ser bacana. Tem o Voz das Comunidades, que também faz um trabalho incrível ali, é, com esse recorte de raça também. Então, assim, eu acho que, por mais que o jornalismo seja racista o jornalismo é racista, hoje a gente tem novas possibilidades, sabe? E principalmente com a internet, a gente como jornalista, quem está se formando na faculdade, os nossos futuros jornalistas conseguem ter mais possibilidades, sabe? Porque hoje em dia todo mundo produz conteúdo, né? A internet ela é o grande meio de viabilização de muita coisa, né? Com a internet você não apenas consegue fazer como você consegue divulgar. O grande desafio antigamente de mídia era que você tinha a mídia centralizada em pontos muito específicos que as pessoas não tinham acesso. Com a internet, a pessoa tem um telefone, ela tem um acesso à internet, ela consegue falar do que ela quiser. Oh, Deus! Caí de novo. A internet tá morrendo. Tempo aqui fica ruim e a internet começa a dar pau. Eu não sei por quê. Mas o que eu estava falando? Antigamente a mídia ela era centralizada no meio de produção muito caro e era centralizada em pessoas muito caras. Câmera era caro. Você por fazer um jornal físico era caro. Eram coisas que as pessoas elas não tinham acesso. Com a internet, se você tem um telefone, você tem uma internet, você consegue fazer a notícia que você quiser, você consegue divulgar, você consegue produzir, você consegue fazer uma denúncia, acontecer alguma coisa, você grava, você mostra, você exibe. A internet ela permitiu a gente escrachar isso mais abertamente e imediatamente, que eu acho que era o grande desafio antigamente, que as coisas elas demoravam muito para serem divulgadas, muito para acontecer. Agora com a internet, se você sofre alguma coisa, um racismo numa loja, alguma coisa, você já tem uma forma de você se defender e retalhar imediatamente, que eu acho que é o grande potencial da internet nessa luta também. Porque você não tem mais que depender de alguém simpatizar com você, alguém que tinha controle desse meio, desse jornal, desse programa, simpatizar com você para você divulgar. Agora, com a falta disso, esses grupos independentes conseguem agir com força também sem depender disso. E é a grande questão que é a democratização da cultura, né? Democratização da mídia, que é um grande ponto. Com certeza, né? Hoje em dia, muito além de só os jornalistas produzirem conteúdo, mas eu também acho a internet muito importante nesse sentido, porque para uma denúncia, como fica mais fácil e aí a gente consegue agir, os movimentos conseguem agir. Quantas vezes a gente já não viu denúncias de estabelecimentos, né, que, nossa, se não tivesse internet, a pessoa ia sair ali meio
impune. Mas não, você tá com o celular na mão, você consegue produzir aquele conteúdo e que bom que tem mais pessoas produzindo conteúdo, sabe? Igual a gente tá aqui fazendo uma live, produzindo conteúdo também, discutindo sobre esses assuntos tão importantes, e que bom que a gente tem essa possibilidade, eu aqui da minha casa, você na sua, e a gente consegue atingir muitas outras pessoas, né? Sim, sim, sim. A comunicação hoje em dia ela é mais acessível. E eu acho que a comunicação ser mais acessível é a que permite certos conteúdos que não achariam outro antro para poder discutir isso serem discutidos. Certeza. Vamos ver se o pessoal tem mais Se tiver mais algum comentário, alguma pergunta, novamente, estamos abertos. abertos a novas perguntas. Se alguém me mandou mais alguma coisa aqui no WhatsApp. Tá bom. Uhum. Alguém aqui perguntou como. Essa foi a última pergunta que eu recebi até agora. Você falou sobre ir nas escolas e fazer essas exibições. Como você acha que nós, como mídia, podemos ajudar nessa educação sobre racialidade no Brasil? Legal. Eu acho que é justamente indo de encontro com o que a gente disse lá no início da live, né? A gente precisa produzir. E se não estiver ali na frente promovendo essas obras, dar voz para quem vai fazer. Pô, exemplo, sou uma pessoa branca, não vai ser eu que vou estar ali na frente. Mas eu vou dar voz para fulano que vai fazer muito bem. Então eu acho que é ter essa sensibilidade com esse tema que é tão importante. E, poxa, às vezes não sou eu que vou estar fazendo, ou vou fazer, mas vou chamar também Ciclano, que é uma pessoa preta também, para estar protagonizando uma obra minha, sabe? Então eu acho que é tentar ter sensibilidade com essas questões que são importantes. E infelizmente a gente tem um trabalho ainda que é de formiguinha, que é o fazer, né? A gente precisa de pessoas que vão estar fazendo também. Que é aquela coisa de você ter acesso a esses meios de produção, que é o porque o edital dedicado a, por exemplo, produções de pessoas negras é tão importante. Porque é tão importante porque a gente está fazendo um nivelamento ali de igualdade, porque todo mundo sabe que para você produzir já é difícil, para você produzir algo como uma pessoa negra já é difícil, para você produzir algo como uma mulher negra já é quase impossível. Então, eu reforço também como essa função é do Estado, da gente dar esse espaço e dar essa dedicação de ter projetos, engajamento e editais que sejam exclusivos para produções de pessoas negras. Porque enquanto a gente não der esse espaço para as pessoas conseguirem produzir essas coisas e falarem, a gente vai ter que ficar se rendendo, por exemplo, a ficar trabalhando com curta, o que não é ruim, mas o que que proíbe o Estado de financiar um longa sobre cultura negra? Por que que a gente não pode fazer isso? Eu acho que um pouco da função do Estado é essa, que a gente separa muito por social, a gente tende a separar por classe social, que a gente acaba esquecendo de que cinema não é uma questão econômica, é uma questão política. E isso envolve também racialidade, que eu acho que é essa minha crítica ao Estado como um todo, que eu acho que deveriam ter mais uma dedicação de nivelar isso de uma forma que ficasse mais igualitária. Com certeza. Por mais que hoje em dia ainda existam editais, são pouquíssimas, né? Aqui os Pouquíssimas. editais que tem são vagas, não tem editais exclusivos, e são, acho que se não me engano, o mais recente que saiu era 20% das vagas. Isso é um número muito baixo. Muito Que já baixo. é para um dinheiro muito baixo, por exemplo. Era 100 mil, se não me engano. Quem trabalha com audiovisual sabe que 100 mil é um dinheiro muito riscado para você fazer qualquer produção.
porque é muito caro, é muito trabalhoso, você vai fazer a logística de você pagar equipe, equipamento e pós. E aí, o que acontece? Muitas dessas obras acabam ficando muito tempo paradas, porque elas dependem de ganhar outros editais para elas serem finalizadas. Tem muita coisa que a obra ganha 3, 4 edital antes dela realmente sair. E é uma coisa que eu acho que a gente tinha que dar oportunidade para elas serem feitas integralmente com um edital só, da mesma forma que outros projetos maiores são feitos, sabe? Com certeza. E você falando, eu até lembrei de um comentário que eu escutei, acho que você vai morrer quando eu falar. Posso nem falar. Eu conheci uma pessoa que trabalha com produção cultural aqui no estado. E aí ele falou: ai, não tô conseguindo mais pegar tantos editais porque eu sou um homem hétero e branco. E hoje em dia, todo edital coloca muita cota. Você acredita? A gente, isso é uma baboseira, tá? O seu projeto, se ele for bem estruturado, se ele for bem organizado, ele vai ganhar independente. As pessoas têm muita ideia de que cota é uma redução das oportunidades que você tem por padrão, sendo que não. Muitas das vezes as cotas elas são um acréscimo que já tinha na base. Se você já tinha 20 vagas base, você vai colocar mais 5 para cotas. Eu não tô tirando 5 dessas 20 que já estão feitas. Elas ainda estão lá. Nada mudou. E aí as pessoas têm esse medo de, meu Deus do céu, mas 10 vagas são de cota, como é que eu fico? As outras 10 vagas já estavam assim. Isso eu posso dizer como uma pessoa que vive muito de edital. Provavelmente aquelas vagas já estavam definidas. Nada mudou. Não é porque colocaram 5, 10 vagas para cotas que do nada você não vai conseguir ganhar. Se seu projeto for bom, se você tiver uma ideia boa, se você tiver uma equipe boa, você vai ganhar independente. Isso não vai ser influenciado por cotas. As pessoas realmente veem como cotas como uma garantia de você conseguir, e não é. Você ainda vai passar por uma série de coisas. Você vai passar pela nota de temática social, produção, viabilidade, impacto social. Aqui, por exemplo, o edital básico são uns 7 tópicos para você passar se quer. Cotas não vão te garantir que você vai conseguir esse projeto. A única coisa que eles vão garantir é que você consiga ter as oportunidades para concorrer com outros projetos que você poderia não ter se não fosse isso. A cotas, ela é só um nivelamento, ela não está colocando ninguém acima. Ela só está te colocando no mesmo nível para você poder concorrer da mesma forma. E é só isso. Eu acho que essa é uma visão que muitos produtores que criticam cota têm esse medo de tipo, meu Deus, está roubando a minha vaga, mas não tá roubando nada, ela continua ali plenamente normal. Mas para você ver, né? Isso vai de encontro com tudo que a gente falou antes. É justamente a falta de entender a importância das discussões raciais no Brasil causa esse tipo de coisa, esse tipo de comentário. Que é uma barbaridade, mas a gente tá já acostumado a ouvir. Pois é. Eu lembro, o que mais tem é isso. Aqui o povo reclama muito de cota, eu fico tipo assim, meu Deus do céu. Aí você vai ver, às vezes a pessoa nem tá concorrendo, nem tá interessada, Só nem tem quer projeto. destilar o ódio. Só tá falando mal por falar, que assim, é uma baboseira. Mas é isso mesmo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Faça um comentáriozinho, uma perguntinha. É, partindo para o nosso finalzinho, vamos ver se mais alguém tem mais contribuições para Se tiver nós. algum comentário, alguma coisinha pode falar. Daqui a pouco a gente já vai encerrar, que a gente já ficou aqui um bom tempinho. Aproveita, né? Aproveita agora. Minha gargantinha já tá já começando a chiar já. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o grande ponto, o grande debate é esse. Quando a gente fala de luta racial, a gente também fala de representatividade racial, de espaço para debates raciais e de espaço também de reconhecer o nosso local de fala, que eu vejo muita gente também reclamando de local de fala, como se, meu Deus do céu, agora só porque eu sou branco eu não posso falar. Não é isso, gente. Você pode falar. A questão é que a gente vai dar prioridade, a gente vai dar espaço para as pessoas que sabem mais falar. É simples assim. Eu não vou falar nada de marcenaria porque eu não sei marcenaria. Não faço a mínima ideia de nada. E aí eu vou falar que o marceneiro está roubando o meu local de fala porque ele vai falar sobre a experiência dele? É uma baboseira, gente. Não existe isso.
Mas é muito importante a gente dar espaço para essas vozes que já existem, como diria a minha professora, poderem falar. É isso. É Igual você deu isso. esse espaço para mim falar hoje. Olha E que foi muito lindo. bom. Eu agradeço muito a participação, foi muito boa. Foi bem interessante ter esse ponto de uma visão jornalista com uma visão cinematográfica, que a gente intercala em alguns momentos, mas acaba que a gente, por base, a gente é um pouco diferente um do outro. Ambos somos mídias, mas de formas completamente diferentes. E é sempre bem interessante a gente ver a diferenciação das nossas visões, mas como em alguns pontos elas acabam se integrando, porque a gente trabalha com um público, a gente trabalha com mídia, a gente trabalha com produção. Foi bem interessante isso, eu agradeço a disponibilidade. Podemos combinar para fazer a sua agora, para a gente Com falar de outros certeza. nossos filmes. Com E certeza. agradeço quem assistiu, agradeço quem mandou as perguntas também no WhatsApp. Mesmo que tenham tido vergonhinha de mandar aqui, foram ótimas Com certeza. perguntas, eu agradeço. E é isso, pessoal. Encerrar minha livezinha aqui para eu poder tomar meu xaropinho. É isso, mas também agradeço a todos, principalmente a você por confiar em mim. Tô Ai, morrendo de saudade de você. venha para Campo Grande. Todo dia, quando eu vou dormir na minha caminha, não tem o Me Liv sozinha. perto de mim. Eu falo, Liv! Eu, eu acho que eu talvez vá para Cuiabá nas férias. Se eu for, eu Aí, avisarei. Se for, eu. Porque meu irmão está aí. Se eu for, eu eu avisarei. quero esse encontro. O Meet de milhões. Estarei avisando. Tá bom, mas muito obrigada também a quem assistiu. Achei as perguntas muito legais. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.